Vamos conversar agora sobre a ação do GIR lá no semiaberto de Tremembé. Informações muito importantes que eu vou trazer para você nesse vídeo. Esse canal busca também trazer algumas atualizações sobre o sistema prisional, por isso deixa seu like, que isso é muito importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Vamos lá, pessoal, de forma bem rápida e objetiva. Nesse final de semana, agora de novembro, aconteceu um movimento, uma ação do GIR lá no semiaberto, conhecido como PEMANO, ou seja, é uma cadeia muito conhecida lá no Vale do Paraíba. Esse procedimento teve algumas razões e eu quero dividir essa conversa com você de forma muito séria, e eu sei que o que eu vou trazer para você aqui agora tem muitos policiais penais que acompanham o canal e sabe que a gente busca aqui ser imparcial, como eu costumo dizer, correr pelo certo. Eu sou advogado criminalista, tenho alguns clientes dentro daquela unidade prisional, mas primeiro deixa eu fazer uma introdução para você entender a treta. Nesse final de semana, depois da visita, teve uma operação do GIR. Grupo de intervenção rápida lá nessa unidade. Segundo informações que foi até mesmo publicada na imprensa local lá de Taubaté, o GIR entrou por conta de uma informação que, segundo o próprio presídio, disse que havia um planejamento de rebelião e que o objetivo daquela rebelião era uma resposta contra o diretor daquela unidade. Eu tô falando isso aqui baseado no que eu li e apurei até agora sobre o motivo da entrada do GIR naquela unidade. Se você tiver alguma informação nova que possa agregar, não se esqueça de deixar aqui abaixo no comentário, porque aí outras pessoas podem ler e se atualizar também a respeito desse caso. Muito bem, então a introdução é essa. Motivo do GIR, supostamente uma rebelião, como uma forma de represária ou até mesmo de tentar responder a algumas ações do diretor. Aí vem a questão mais espinhosa, vem aqui, vamos dizer assim, pôr a mão no vespeiro, e eu não tenho problema nenhum de fazer isso, porque esse canal busca trazer também um pouco de voz para aqueles que muitas vezes não têm voz dentro do sistema prisional. Tem acontecido coisas muito complicadas lá no Vale do Paraíba, principalmente nas unidades do semiaberto. Como eu disse, eu atuo lá como advogado criminalista, e uma das coisas que tem trazido muitas dificuldades, primeiro, é o exame criminológico. Existe uma demanda muito grande, principalmente nesse semiaberto do PEMANO, que são muitos presos que precisam passar para o exame criminológico, porque o exame criminológico é um critério para uma progressão de regime, e aí nós temos um problema aqui. Por que é um problema? Porque a lei colocou depois de 2024, de forma obrigatória, que esse exame tem que ser feito quando um preso quer mudar de regime, sair do fechado para o semiaberto para o aberto. O Estado vai lá, aplica uma lei. Qual é o problema? É a inaplicabilidade dessa lei. Em outras palavras, tem a lei, mas como é que nós vamos aplicar isso de forma concreta? Não existem muitos profissionais pela demanda que tem. E existe também um déficit muito grande de policiais penais nas unidades prisionais. Então, assim, é muito preso para pouco funcionário. E aí o que acontece? Não são respeitados os prazos. E aí, qual que é o desdobramento? O preso não tem nada a ver com isso, o Estado tá ali para punir, o Estado tá ali para poder fazer o seu papel. Só que quando ele aplica uma norma, ele tem que aplicar no mínimo, o Estado, condições e dar condições para que os funcionários possam exercer aquilo que, segundo a lei, é obrigatório. Só que ao contrário, coloca-se uma lei e não tem como ser aplicado isso dentro dos prazos legais. Segundo alguma jurisprudência, ou seja, decisões dos tribunais, esse exame criminológico tem que ser feito no prazo de 30 dias. É um exame que acontece na parte social, uma pessoa vai fazer algumas perguntas para ver se aquela pessoa tem aptidão, se aquela pessoa está preparada para voltar para o convívio social, e depois tem um psicológico também, são duas linhas feitas nesse exame criminológico. Então é uma assistente social e uma psicóloga, só para você entender mais ou menos como funciona essa questão. O problema de fato é a autodemanda, e aqui eu estou só focando em Tremembé. Eu sei que esse é um problema crônico em várias unidades pelo estado de São Paulo afora, e até mesmo no Brasil. E aí o preso, o que acontece? Ele está ansioso, porque muitas vezes ele já está no direito de uma progressão de regime, tanto no semiaberto como no aberto. Pensa só, às vezes o cara está muito próximo de poder ir para casa, ou até mesmo passar agora a próxima saidinha, para aqueles presos que estão na lei antiga, eles podem passar
o Natal e o Ano Novo com a família, e por conta, às vezes, de um exame criminológico que ele já tem direito de fazer e ele já está no prazo de ser feito, não consegue fazer. Por quê? Porque o Estado não dá condições mínimas para que esse exame seja executado. Portanto, quem é prejudicado na ponta da linha? O preso. E aí vem as pessoas apaixonadas aqui, mas tem que se lascar mesmo preso, se não quisesse estar lá era só não ter feito coisa errada, e blá 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 blá. Cara, não é esse o tema. Essa é a sua dificuldade, você que critica. Você não tem essa capacidade de entender, o cara já tá pagando nos moldes da lei. Só que a lei também diz que ele pagando de forma certa, cumprindo as suas obrigações, cumprindo aquilo que ele tem que cumprir, ele tem direitos também. É difícil você entender isso. Eu compreendo, a imbecilidade é um vírus que afetou o cérebro de muitas pessoas. Ninguém tá dizendo aqui que o cara quer ter mordomia, mas se ele tem um direito, segundo a própria lei, segundo a Constituição, a lei de execução penal, que essa lei seja respeitada também. E aí não é respeitada quando é o preso. Portanto, muitos juízes não concedem, por exemplo, o semiaberto ou o regime aberto porque não foi feito ainda esse exame. Resumidamente, o que ocorre? Trava o processo do cara. Trava o processo de ele fazer uma progressão de regime e gozar de um benefício. E aí vem a questão da vida prática, né? Aí vem a questão que a gente tem que fazer um outro olhar, que tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender isso. O preso fala assim, cara, já tô pagando, já tô longe da minha família, já tô sofrendo no sistema prisional. Quando eu tenho uma brecha, quando eu posso ir pra rua, o Estado não me permite ir pra rua, cria-se uma revolta, e essa revolta, logicamente, pode promover, sim, rebeliões, pode promover, sim, represárias na rua. Isso pode acontecer porque nasce, aonde nasce, aí que tá o ponto. Qual que é a premissa? A premissa é a ausência do Estado de forma efetiva para poder, de fato, ofertar e fazer com a sua obrigação o exame criminológico. A pergunta que se fica, o que o preso tem a ver com essa ausência do Estado? O que o preso tem a ver com essa incapacidade do Estado aplicar aquilo que ele mesmo criou? Ele não tem nada a ver. E aí cria-se todo esse rolê, toda essa questão de revolta dentro do sistema prisional. Então você percebe que é muito mais complicado do que você fica ouvindo por aí? É muito mais complicado e muito mais profundo do que simplesmente o Gir entrou lá no semiaberto de Tremembé, o Gir foi lá só para fazer uma operação de prevenção. Não é só isso. A camada é mais profunda. O problema é que as pessoas não querem mergulhar no problema. Elas ficam sempre nadando no raso. E aqui no canal a gente mergulha. A gente entra realmente de forma mais profunda nos temas. Esse é um ponto. Mas qual que é o outro ponto que tem acontecido lá nesse semiaberto de Tremembé? E aqui é a hora que a gente tem que realmente conversar um pouco mais sério. Tem acontecido situações de alguns presos serem punidos por falta grave, segundo a lei de execução penal, por conta, falando um papo reto aqui, por conta de caguetagem, por conta de muita injustiça. Quando o cara realmente deve e ele comete uma falta dentro do sistema prisional, legal, tem que ser punido, ele nem reclama, ele vai lá pro castigo, é transferido, quebra o benefício dele, ele nem reclama, eu falo porque eu conheço. Eu tô mexendo com isso todos os dias e aqui eu não passo o pano pro errado. Se o cara tiver errado, vai lá, cara, você não fez a falta grave? Vai lá, cumpre a sua falta, você não foi 1000 grau, não quis ser 1000 grau? Vai lá e paga o que você tem que pagar. Agora, injustiça não tem como. Quando acontece injustiça é algo terrível. E lamentavelmente nessa unidade de forma específica tem acontecido algumas injustiças. Por exemplo, tem tido muito problemas com as tornozeleiras eletrônicas lá naquela unidade. Problemas técnicos. E eu já tive alguns casos que eu estive fazendo a defesa do cara realmente ser inocente, ele não ter violado nenhum problema ali de questão de postura dele, e a própria pulseira, aquela tornozeleira eletrônica, dá um problema técnico e o cara perder, por exemplo, a próxima saída temporária por um erro técnico da própria tornozeleira. E aí o juiz da execução simplesmente fala assim, perdeu 2 saídas temporárias. É um absurdo, porque o cara não consegue fazer prova contra essa situação. Como é que ele vai provar tecnicamente que o erro estava, por exemplo, na tornozeleira? E aqui é um outro ponto, porque o cara fala, eu pus a tornozeleira, eu sou inocente, tô fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, não tô violando nenhuma regra que foi imposta pra mim, e aí eu sou punido por uma coisa que eu não tenho nada a ver. Será que em você causaria revolta? Será que você consegue entender que tudo isso é uma tremenda injustiça, independentemente do erro do cara, que ele já tá pagando, o Estado já tá punindo ele? Agora a gente tá falando de um ponto específico, é isso que eu falo. Foca
numa questão específica. Teve um caso lá que eu também fiz a defesa que para mim foi um absurdo. A tornozeleira eletrônica, ela ficou desligada, né? Por exemplo, acabou a bateria de um problema técnico de 15 minutos. 15 minutos aí lá dentro do relatório aparece isso, olha, ficou de tal minuto a tal minuto desligado. E o cara falou assim, pô, isso aí não sei o que aconteceu, eu nem saí de casa, e em 15 minutos não tinha como o cara fazer absolutamente nada. Foi levado isso até o juiz da Vara de Execuções Penais, o juiz entendeu que ele desligou a tornozeleira eletrônica por 15 minutos, foi o entendimento do juiz, e puniu esse rapaz para perder 2 saídas temporárias. É complicado, como é que você consegue fazer prova? Outro caso foi que a unidade não fez a atualização do endereço que o preso pediu para colocar dentro do cadastro dessa tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? Deu problema também, ele perdeu o direito. Então tem muitos problemas que não são divulgados. É muito fácil a imprensa chegar aqui e jogar só, olha, estão tentando fazer uma rebelião, esses revoltados, tá vendo? Preso não presta, mas vai checar o motivo? Por que os caras estão revoltados? Você acha que é legal fazer rebelião pro preso? Não é, não tem nada de bom nisso. Isso gera falta grave, isso acaba com o boletim informativo dele, que é a conduta carcerária. O preso só tem prejuízo, entrugir, é um problema, é uma dor de cabeça, não tem vantagem. Não tem vantagem em fazer rebelião. Cara, eu falo isso aqui com muita tranquilidade para um cara que tem um pouco de experiência no sistema prisional. É muito mais prejuízo, é muito mais problema do que benefício. Só que chega uma hora que o preso não consegue mais aguentar tanta injustiça, ele não sabe mais para onde recorrer. Ele pede pro juiz, o juiz nega. Ele busca algum direito dentro da unidade, não tem respaldo legal porque ele é visto como preso não tem que ter direito. Isso, cara, é ser humano. Ser humano é bicho. Vai chegar uma hora que esse cara vai explodir, não tem como. É impossível o cara não explodir. Por isso que acontecem muitas coisas. Então, resumidamente, eu sei que aqui é uma questão muito complicada, acredito até que possa ter tido algumas questões ali realmente de represárias dos próprios presos, acredito nessa possibilidade, mas por que eu acredito nessa possibilidade? Porque eu tenho acompanhado os bastidores dessa unidade de forma específica e tem acontecido muitas injustiças, infelizmente, e aí eu não vou nem só atribuir, talvez por conta do diretor, do funcionário, porque também, cara, e aí eu tenho que fazer aqui um contraponto, isso é importante. O Estado também, como eu citei nesse vídeo, não oferta condições humanas para que certas coisas possam acontecer de forma tranquila. Há um déficit muito grande de funcionário, de policiais penais, de psicólogo, por isso que eu já até fiz vídeo aqui no canal falando sobre o Estado tinha que fazer algumas parcerias, poderia criar outras ferramentas para desafogar também. O sistema é caótico. Só quem trabalha, só quem atua nesse meio sabe como isso acontece no dia a dia. A sociedade só vê o que a imprensa mostra e aquilo que realmente vai trazer like, vai trazer visibilidade. O problema é muito mais profundo e poucas pessoas querem encarar de frente isso, tá bom? Esse vídeo é muito importante para as pessoas lá da região do Vale do Paraíba, então se você tem algum parente, alguém dessa região, compartilha esse vídeo, manda para alguma pessoa, para que ela possa entender e até mesmo agregar aqui no comentário alguma informação nova, tá bom? Mais informações a gente vai atualizando aqui no canal e peço para que você possa se inscrever, deixar o seu like e compartilhar essa informação. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro. Valeu!